Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 ações que pagam dividendos todos os meses, sim, dividendos mensais, assim como se você estivesse investindo em fundos imobiliários, entre aspas, né? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí embaixo no botãozinho de inscrição para ajudar esse canal, tá bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar 3 empresas que pagam dividendos mensais. E aqui estou falando entre dividendos e juros sobre capital próprio. Então vamos lá. A primeira ação dessa lista é o Banco Itaú. Tanto YouTube 3 quanto YouTube 4. YouTube 3, ações ordinárias, e YouTube 4, ações preferenciais. Hoje o Banco Itaú está pagando um dividendo bem baixinho, menos de 4% de dividend yield, isso dá 73 centavos por ação ordinária. Desde julho de 1980, o Itaú vem remunerando os acionistas por meio de pagamentos mensais e complementares, dividendo e JCP. O mensal é o pagamento garantido que o banco faz. Os complementares é conforme a situação. Suponhamos, sobrou caixa e não tem como dar uma destinação a esses recursos. Então vamos aprovar aqui dividendos complementares. Sendo que esses últimos, os complementares, têm ocorrido historicamente 2 vezes por ano. Sendo que o dividendo mensal é de apenas 1 centavo por ação, tanto ordinária quanto preferencial. E tem o dividendo ali semestral 2 vezes ao ano, que é o complementar. Que aí é um pouquinho mais gordo. Olha aqui, um JCP pago de 26 centavos aqui, ó, e 22 centavos líquido, que é um dividendo complementar do Banco Itaú, ali de março de 2022. Essa aqui é a tabela. Perceba que mensalmente é 1 centavinho por ação aqui, e aí então tem no meio do caminho esses complementares aqui. Sendo que historicamente o payout do banco sempre foi um pouco baixo, ali na casa dos 30%, até por isso que as pessoas preferiram investir em Itaúsa, que é a controladora do Itaú. Só que em 2017 e 2018 o payout foi muito grande, 70% aqui e 87% em 2018. Aí começou aquele decréscimo e hoje está no payout mínimo de 25% do lucro líquido do exercício. Sendo que a Itaúsa, diferentemente, não paga mensal, paga semestral mais 2 centavos por ação e mais os dividendos ali complementares. De modo que a Itaúsa acaba remunerando melhor, até porque a Itaúsa também está com um programa de recompra de ações e bonificação que pagou no ano passado, 5% de bonificação. De modo que a remuneração efetiva da Itaúsa acaba sendo próximo de 10%, ao menos em 2021. A segunda ação dessa lista é outro banco, Banco Bradesco. Igualmente, BBDC 3, BBDC 4, ações ordinárias e preferenciais. Já o Bradescão remunera bem melhor hoje do que o Itaú, 91 centavos aqui por ação ordinária, dá quase 6% de yield, mais a bonificação de 10%, a remuneração fica acima de 10% no final das contas. Bancão barato que negocia próximo do valor de patrimônio líquido, um banco que possui uma excelente margem líquida, acima de 20%. O Bradescão paga ali também 1 centavo por ação por mês, olha só. São JCP mensais. Por que JCP? Porque JCP tem o benefício tributário de transferir o encargo do imposto de renda para o acionista, já que o JCP é lançado na contabilidade como uma despesa financeira. E aí, então, por exemplo, em janeiro, para receber, você tem que ser dono das ações dia 3 de janeiro para receber no dia 1º de fevereiro. Aí depois, ser dono no dia 1º de fevereiro para receber no dia 2 de março. E assim sucessivamente. De modo que a data base sempre será o primeiro dia útil de cada mês aqui. E você recebe no mês seguinte o JCP. E a terceira ação dessa lista também é um banco. No caso é o Banco Banestes, que também possui ações preferenciais e ordinárias. BEES3, BEES4. As duas também recebem a remuneração mensal. Sobre o Banestes, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que o dividendo dele acaba sendo superior, mas em compensação o Bradescão bonifica todo ano. Então, na minha opinião, o Bradescão remunera melhor. E que as ações ordinárias do Banestes têm uma liquidez muito baixa, de apenas R$100 mil, e as preferenciais pior ainda, R$19 mil. E por que é tão baixa? Pelo seguinte, porque o Estado do Espírito Santo, que é o controlador do Banestes, possui 92,4% de ON e 92,13% de PN, ou seja, não tem nada de free float, menos de 8% de free float, de modo que não há como ter liquidez dessa forma, são poucas ações em livre negociação, o resto das ações está completamente concentrada nas mãos do Estado do Espírito Santo. De qualquer sorte, é um banco barato, que negocia uma relação preço-lucro abaixo de 7 vezes, de modo que em 7 anos o valor que você investe na companhia volta para você na forma dos lucros anuais. Um PVP abaixo de 1, está com desconto. Uma relação EV/EBITDA abaixo de 4. É um banco que tem um payout comum de 40% a 50%, mas nesse caso o payout está superior, que é o Banco do Brasil. É um banco que no geral tem lucros crescentes, perceba essa linha ascendente aqui, com pequenas volatilidades, mas no geral lucrou de um ano para outro, superando o lucro do ano anterior. Então veja, 2019 lucrou 215 milhões de reais,
2020 221 milhões de reais e 2021 250 milhões de reais. Então é um banco que cresce de um ano para outro, sendo que o seu valor de mercado atual é de 1,6 bi, com um patrimônio líquido de 1,9. E esse valor de mercado de 1,6 bi é exatamente o valor atual do capital social da empresa, 1,6 bi. E sobre o Banestes, como já antecipado, é o Banco Capixaba do Estado do Espírito Santo, está para o Espírito Santo tal como o Banrisul está para o Rio Grande do Sul, foi criado ali em 1937, é um banco múltiplo, ou seja, atua tanto na parte comercial quanto de investimento e, obviamente, é a maior rede bancária do estado do Espírito Santo. Seu foco, obviamente, é a pessoa física, assim como o Banrisul. Seu patrimônio líquido de 1,9 bi representou um crescimento de 10% entre 2020 e 2021. O índice de Basileia do banco está muito bom, 15,58%. Em relação ao controle estatal, esse é um grande problema que acaba com a liquidez do banco, concentração demais na mão do estado do Espírito Santo, diferentemente do Banrisul, em que o estado do Rio Grande do Sul detém ali um percentual de 49,39%. Se você fizer uma média entre ordinárias e preferenciais, mas de ordinárias, obviamente, o Rio Grande do Sul tem quase tudo, por isso que as ordinárias do Banrisul não possuem liquidez. Então, nesse ponto, o Banrisul é melhor, afinal, se você comprar as PNBs, cujo código é BRSR6, você vai ter aí uma boa liquidez. Só que no final das contas, como o controle da companhia é do Estado, a decisão é do Estado. Em relação à política de dividendos, o Estatuto do Banestes prevê o dividendo mínimo obrigatório de 25%, só que impõe o limite de 60%. Mas é claro, o payout de 60% é muito raro de uma instituição financeira pagar, exceto o Itaú, como mostrei para vocês apenas em 2017 e 2018. E aí, então, aqui está a tabela dos dividendos mensais do Banestes, também remunera mensalmente por JCP e paga ali um valor bruto de 2 centavos por mês. No final das contas, são 24 centavos por ação, ordinária ou preferencial. De modo que o valor líquido desse total de 24 centavos, você vai tirar os 15% de imposto de renda do JCP, isso dá 4 centavos, você vai receber 20 centavos líquido. O Banestes acaba pagando dividendos intermediários, fechando a 34 centavos, remunerando quase 7% de dividend yield. Sendo que nos últimos 10 anos, como o payout médio do banco foi de 44%, 45%, ele remunera mais ou menos aí em 7% de dividend yield. Dessa forma, em ações ordinárias, um preço teto de Banestes, considerando que ele pode aí superar o seu lucro como ele fez ano a ano e então pagar 36 centavos por ação, uma projeção aqui de yield para 2022, pensando numa remuneração de 6%, você tem um preço teto em Banestes de R$ 6,00. Mas considerando a falta de liquidez dele, eu ficaria no máximo em 5,30, 5,40. Mas R$ 6,00 aqui pelo critério do Décio Bazin. E perceba que esse payout acaba sendo até superior que o do Banrisul. E como mostrei para vocês, ao contrário do Banrisul, cujos lucros andam de lado, os lucros do Banestes são ascendentes. Em termos de rentabilidade histórica, nos últimos 10 anos, se você comparar o Banrisul com o Banestes dá uma surra, 280% contra 71% do Banrisul. Assim também nos últimos 5 anos, Banrisul perde feio. Em relação a indicadores, dividend yield, Banrisul ganham por um pouquinho, mas não tanto. Relação preço-lucro, Banrisul é mais descontado. Preço-valor patrimonial, Banrisul é muito mais descontado. Em relação à margem líquida, dos dois bancos são idênticas. Crescimento dos lucros, que é o indicador CAGR, o Banestes leva melhor. Então você percebe que eles são muito próximos aqui em relação a indicadores de valuation. E denotando como a falta de liquidez do banco faz com que as ações oscilem demais, perceba essa oscilação aqui de 2020 até agora. Olha essa oscilação, um zigue-zague completo. Mas o banco entregou uma ótima rentabilidade desde 2015. Como você percebe nesse gráfico aqui, o banco desceu um monte aqui, mais de 40% de 2012 até 2016, e aí simplesmente veio com uma rentabilidade de mais de 400% ajustada pelos dividendos e decresceu aqui 30% e com o crash 40%. Seguiu ali mais ou menos a queda do Ibovespa. Então, em termos de rentabilidade passada, o Banestes entregou mais rentabilidade que o Banrisul, apesar da falta de liquidez, entregou maior lucratividade, mas em compensação, as ações do Banestes, que não possuem tag along nenhum, possuem uma concentração estatal muito forte e ausência de liquidez. Mas, como eu disse, paga juros sobre capital próprio mensal, o que não acontece com o Banrisul. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quais dessas ações você tem em carteira? Já sabia que todas elas pagavam JCP mensais? Conta aqui pra me Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Lance, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!